Olá, hoje nós falaremos sobre transitividade verbal e para tratar desse assunto a gente vai tentar cumprir com esses objetivos aqui, né? Tentar identificar o que é, quais são os casos em que isso ocorre, o que é um verbo de ligação e o que é um verbo de significado e o que é um objeto, que é muito importante para a gente saber se existe transitividade e qual é a transitividade deste verbo. Okay? Para começar, a gente tem aqui uma piramidezinha para falar sobre o verbo transitivo e intransitivo. Bem, como a gente vê, o verbo intransitivo ele está sozinho e o verbo transitivo ele se desmembra em duas partes: verbo transitivo direto e indireto. A gente vai entender daqui a pouquinho porque o intransitivo está separado, ok? Basicamente, o verbo transitivo ele não necessita de complemento para ter sentido completo. Então é por isso que antes ali ele estava sozinho, porque ele não necessita de um objeto para fazer sentido. Portanto, aqui nos exemplos a gente observa isso de forma melhor. Então, a Ana chorou muito essa noite. Né? Se eu tivesse só colocado a Ana chorou, sem nada depois do verbo, ainda teria sentido. Ela chorou, ponto, né? O verbo morreu. Fiz uma brincadeira aqui de o verbo ter morrido, no sentido de que depois de o verbo acontecer, depois de o verbo aparecer na oração, não é necessário mais nada. A frase morre ali, ou melhor, a oração morre ali. Né? Então, para ajudar a gente a fixar, o verbo morreu. Muito bem. Já o verbo transitivo ele é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo, porque ele necessita de um objeto. Né? No caso do verbo transitivo direto, ele tem o objeto e não há nada que distancie o verbo desse objeto. Né? Então, Petkovic chutou a bola no ângulo, né? Pegando o contexto aí de futebol. Né? Como a gente vê, chutou a bola. Ok? Eu coloquei aqui um adendo, né? Uma observação dizendo que artigos não configuram verbo intransitivo indireto. Né? Então, um artigo ele não é a mesma coisa que uma preposição. Então, se fosse chutou uma bola, chutou o bolo, chutou o cachorro, chutou, né, qualquer coisa, esse artigo, tanto definido quanto indefinido, não caracteriza que seja indireto, né? E afinal, o que caracteriza ser indireto, então? Né? É quando ele também existe um objeto após o verbo, né? E esse objeto tem uma distanciação por meio de uma preposição. Né? Então, dessa vez, a necessidade de uma preposição para ligar o verbo com o objeto, né? Igual o exemplo ali. Ele gosta de maçã do amor. Né? Então, ele gosta de maçã do amor. Esse de é a preposição que separa o verbo do objeto, maçã do amor, né? E gostar. Portanto, é por esse motivo que a gente chama de indireto. Ele não vai direto, vai indiretamente do verbo para maçã, né? E para responder aquela pergunta que a gente tinha deixado no começo, né? A gente percebe que são todos verbos de significado, com alguma ação. Por isso que a gente só observa a transitividade nos verbos de significado, ok? Então, para a gente finalizar, verbo transitivo direto e indireto. Né? Também existe esse caso, em que o verbo precisa, ele tem dois objetos. Então, informei as datas das provas para minha tutora. Né? Tenho que dar as cestas básicas, depois uma preposição a, né? Aqui tem crase, porque tem um artigo também, mas ainda configura as famílias carentes neste Natal. Agora, para finalizar, eu vou pedir para vocês analisarem este texto. Você vai pausar agora e vai identificar quais são os casos de transitividade verbal. Então, pausa aí 5 segundinhos ou 5 minutinhos, analisa aí. Agora eu vou passar as respostas. Né? Aqui tem, então, as respostas. É isso. Muito obrigado. Até a próxima.